Era fim de tarde quando o corredor apertado do abrigo municipal começou a encher de sombras alongadas, projetadas pela luz fraca que vinha da rua. As cadeiras de plástico rangiam sob o peso de pessoas cansadas, e o cheiro de café requentado se misturava ao odor de mofo das paredes antigas. No fundo do corredor, lado a lado, um senhor de cabelos ralos e uma senhora de coque baixo seguravam cada um a sua sacola de roupas, como se fossem cofres de vidro. Os dois mantinham as mãos apertadas na alça, com os dedos enrugados e trêmulos, tentando segurar junto com o pano aquilo que sentiam estar escapando por entre os dias, o resto da própria dignidade. O funcionário atrás do balcão chamava nomes em voz cansada, folheando fichas, enquanto o barulho do ventilador de teto rodando devagar marcava um ritmo quase cruel de espera. O senhor, que se chamava Antônio, esfregava o polegar na aliança fina que ainda usava no dedo, gesto automático que fazia sempre que se sentia perdido. Ao lado dele, Helena, sua esposa há mais de 50 anos, mantinha o olhar fixo num ponto qualquer da parede, os olhos marejados, porém teimosos em não deixar as lágrimas caírem. A cada chamada de nome, ela erguia discretamente a cabeça, como se tivesse esperança de que alguém aparecesse ali, dizendo que tudo aquilo não passava de um engano. Antônio ajeitou a gola da camisa simples, já um pouco puída no colarinho, e respirou fundo, sentindo o ar pesado do abrigo entrar nos pulmões com dificuldade. Aquele lugar era mais uma sala de espera do que um lar. As paredes descascadas exibiam cartazes de campanhas antigas, avisos sobre direitos que soavam bonitos no papel, mas que pareciam distantes da realidade de quem estava sentado ali, com a vida encaixotada em sacolas de supermercado. O chão manchado mostrava o rastro de tantos outros passos cansados que, como os deles, tinham chegado ali depois de perder quase tudo. Poucas horas antes, o casal ainda estava na frente da antiga casa, vendo o caminhão de mudança carregar seus móveis. O portão que Antônio mesmo tinha soldado com as próprias mãos tantas décadas atrás, agora ficava escancarado, revelando o interior da casa nua. O eco das paredes vazias era tão estranho que ele quase não reconhecia o lugar onde criara o filho, onde celebrara aniversários simples, onde velara a mãe, onde consertara cadeiras e guardara fotos. Agora, o mesmo chão que já fora varrido com carinho por Helena parecia frio e sem história. Um homem apressado assinava papéis, orientando a retirada dos últimos objetos. Antônio sentia que não era apenas a mobília que estava indo embora. Era um pedaço inteiro de sua vida sendo arrancado. E o pior é que tudo aquilo havia sido feito com a assinatura dele. Helena se lembrava com clareza do momento em que segurou a caneta na ponta dos dedos, alguns meses antes, sentada à mesa da cozinha. O sobrinho Eduardo, de sorriso fácil e discurso rápido, falava sobre oportunidade, sobre segurança, sobre investimento. Dizia que queria apenas ajudá-los, que era melhor colocar a casa no nome dele por um tempo, para resolver uma questão de empréstimo, e depois tudo voltaria ao normal. Ela olhou para Antônio naquela noite, vendo nos olhos dele a mesma hesitação que sentia no peito. Mas o sobrinho, que eles tinham ajudado a criar quando ainda era criança, insistia com tanto carinho aparente que acabou vencendo a resistência cansada dos dois. Eduardo crescera correndo pelo quintal daquela casa, com os joelhos ralados e a boca manchada de suco de laranja. Depois que os pais dele se separaram, foi ali que encontrou refúgio, comida quente, colo. Helena lembrava de noites em que o menino dormia encolhido no sofá e ela cobria os pés dele com um cobertor, prometendo a si mesma que nenhum sobrinho dela sentiria o abandono que ela um dia conhecera. Antônio o levava à escola, o ensinava a usar pregos e martelo, deixava que ele o acompanhasse nas pequenas reformas que fazia para aumentar a renda. Parecia quase um filho a mais, um presente em meio às dificuldades. O tempo passou e Eduardo se tornou um adulto ambicioso. Fez um curso de técnico em transações imobiliárias, começou a vestir camisas bem passadas, passou a falar em termos difíceis sobre mercado, investimento, valorização de bairro. Antônio o olhava com orgulho misturado a uma certa distância, como se não conseguisse acompanhar aquele novo vocabulário, mas ainda assim
amasse aquele rapaz que ajudou a criar. Já não o via com a frequência de antes, mas quando ele aparecia, ainda chamava Antônio e Helena de tios, com um tom de afeto que aquecia o coração dos dois. Foi num desses encontros que Eduardo apresentou a tal proposta. O bairro onde ficava a casa do casal tinha se valorizado, ele explicava. Havia grandes construtoras de olho ali, dispostas a pagar bem pelos terrenos antigos. Eduardo falava que conhecia gente, que podia fazer um bom negócio, que os tios mereciam mais conforto, às vezes até um apartamento com elevador, sem escadas para subir. Helena escutava com as mãos úmidas, limpando-as no avental, enquanto Antônio franziu a testa, tentando compreender cada detalhe. Em meio a tantos termos, a palavra confiança parecia sempre presente. Eles confiavam nele, afinal, era sangue. Quando o documento apareceu, várias folhas com letras pequenas, Eduardo colocou os óculos no rosto e explicou cada parte rapidinho. Dizia que era uma transferência temporária da casa para o nome dele, apenas para facilitar um empréstimo que depois tudo seria devolvido, junto com um dinheiro que ajudaria os tios a viverem melhor. Antônio passou os dedos pelas palavras impressas, mas a visão já não era mais a mesma de antigamente. As linhas pareciam dançar diante dos olhos. Ele tentou pedir que Eduardo lesse de novo, e o sobrinho leu, traduzindo do jeito dele, simplificando, enfatizando que não havia risco nenhum. Helena, que confiava mais na sensação que tinha do que nas palavras do papel, colocou a mão sobre a dele, sentindo o aperto nervoso. No fim, eles assinaram. Os meses seguintes passaram com uma aparente normalidade. Eduardo aparecia de vez em quando, falava de processos demorados, de bancos enrolados, de cartórios cheios, pedia paciência. Antônio continuava consertando pequenas coisas para vizinhos, lâmpadas, portas, cadeiras, tentando não pensar demais no assunto. Helena seguia fazendo seus ajustes de roupa para as senhoras da igreja, mas no fundo do peito uma inquietação crescia. A cada vez que via o sobrinho falar ao celular com alguém usando um tom impaciente e apressado, sentia uma pontada, como se algo estivesse fora do lugar. Até que um dia chegou a carta de intimação, com carimbo do fórum e um texto frio, comunicando prazos e decisões. Antônio demorou a entender. Helena sentiu uma vertigem ao escutar que a casa não estava mais no nome deles, que havia sido vendida, que o novo proprietário tinha pressa em tomar posse. As palavras invasão, despejo e prazo começaram a fazer parte da vida deles. Eduardo, nesse meio tempo, apareceu cada vez menos. Quando finalmente apareceu, não tinha mais o mesmo brilho nos olhos. Evitava encarar os tios, falava de problemas financeiros, de negócios que não deram certo, de dívidas. Pedia um pouco mais de tempo com voz que tentava soar aflita, mas já soava distante. O dia do despejo marcou um antes e um depois. Um oficial de justiça, acompanhado de 2 auxiliares, bateu no portão num sábado de manhã. A vizinhança, curiosa, observava pelas frestas das janelas. Antônio sentiu as pernas fraquejarem ao ver a autoridade exibindo a documentação. Helena foi para a cozinha por reflexo, como se pudesse resolver o mundo fazendo café. Mas desta vez o coador ficou esquecido sobre a pia. Um caminhão foi chamado para retirar os móveis. Os poucos presentes foram colocados em caixas e sacos, às pressas. Em poucas horas a casa estava vazia e o casal parado na calçada, com sacolas nas mãos, e um horizonte de incerteza à frente. Uma das vizinhas, Silvana, dona de um pequeno mercadinho na esquina, aproximou-se com o rosto sério e os olhos marejados. Ela conhecia Antônio e Helena há décadas, comprava pão com eles quando ainda vendiam coisas simples no portão, levava roupas para Helena ajustar, pedia conselhos. Ao vê-los ali, como se fossem desconhecidos diante da própria casa, sentiu uma revolta silenciosa. Aproximou-se, colocou a mão no ombro de Helena, oferecendo ajuda com as sacolas, dizendo que eles podiam guardar as coisas temporariamente no depósito do mercadinho. Enquanto falava, Silvana sentia um nó na garganta e precisava respirar fundo para não deixar escapar um choro revoltado. Foi Silvana quem levou o casal ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do bairro, alguns dias depois. Eles ainda dormiam improvisados no depósito,
entre caixas de mercadorias e prateleiras. Antônio tentava manter a cabeça erguida, mas acordava de madrugada olhando para o teto, sem reconhecer o lugar, sentindo falta do barulho conhecido do telhado de casa quando chovia. Helena tinha crises de choro silencioso que só vinham quando ele saía para o banheiro. Tentava não demonstrar para o marido o quanto estava desorientada, mas o olhar perdido denunciava. No CRAS, depois de horas de espera em uma sala abafada, foram encaminhados para o abrigo municipal até que uma solução mais definitiva fosse encontrada. Ali, no corredor do abrigo, aguardavam o cadastro, encostados um no outro, como se fossem um único corpo tentando resistir ao vento frio da injustiça. Os olhos cansados percorriam o ambiente, observando outros rostos marcados, outras histórias de perda e abandono que se cruzavam com a deles. Foi nesse cenário que apareceu Lucas, um jovem assistente social de pouco mais de 30 anos, com um crachá pendurado no pescoço e uma pasta cheia de documentos debaixo do braço. O cabelo dele estava sempre um pouco desgrenhado, como se tivesse corrido para chegar ali, e as olheiras denunciavam noites mal dormidas. Mas, ao olhar para as pessoas, os olhos de Lucas transmitiam uma mistura de atenção e respeito que era rara de se ver em lugares tão cheios de burocracia. Ele chamava cada pessoa pelo nome, se inclinava um pouco para ouvir melhor. Repetia devagar as orientações, anotava detalhes que muitos considerariam irrelevantes. Quando chegou a vez de Antônio e Helena, Lucas percebeu de imediato algo diferente na postura daquele casal. Não era apenas pobreza ou desamparo. Havia um tipo de perda ali que ia além do material. Ao sentar-se à frente deles, viu as mãos trêmulas de Antônio segurando os documentos com tanto cuidado que parecia temer que se desfizessem no ar. Notou como Helena olhava para o marido primeiro, como se qualquer resposta dela dependesse da reação dele. Eram dois corpos juntos, tentando sustentar um ao outro, enquanto o chão sob os pés fora arrancado. Lucas pediu para ver os papéis que tinham trazido. Antônio abriu a pasta simples que Silvana o ajudara a organizar, colocando sobre a mesa a intimação, o contrato de compra e venda da casa, cópias de documentos. O jovem assistente social passou os olhos pelos textos, sentindo a indignação crescer a cada linha. Via ali, com clareza dolorosa, a assinatura do casal em um contrato que, na prática, os deixara sem nada. Notou o nome do sobrinho como comprador. Percebeu as cláusulas que falavam de valor de mercado, de transferência definitiva, nada de empréstimo, nada de temporário. Lucas respirou fundo, tentando controlar a raiva, porque precisava manter a calma para ajudar. Enquanto analisava, perguntou ao casal com voz suave como tudo tinha acontecido. Antônio contou a história com pausas, trocando olhares com Helena, como se confirmasse com ela a sequência dos fatos. Falou de Eduardo, do menino que criaram como filho, do homem que voltou a casa com promessas de segurança, da confiança que tinham nele. Helena completava os detalhes, descrevendo a noite em que assinaram os papéis, a crença sincera de que estavam fazendo algo para melhorar a própria vida. Os olhos dela se enchiam de lágrimas quando mencionava o despejo, e sua mão apertava a sacola ao lado, como se pudesse ali dentro recuperar o que perderam. Lucas ouvia cada palavra atentamente. O rosto dele mostrava uma mistura de tristeza e indignação, as sobrancelhas arqueadas, revelando o esforço de entender por que alguém faria aquilo com dois idosos que o ajudaram no passado. Enquanto escutava, ele se lembrava da própria avó, que também quase caiu em golpes financeiros, não fosse a atenção de um vizinho. Sentiu uma espécie de compromisso íntimo nascendo ali, diante daquele casal, como se algo dentro dele dissesse que não podia deixar aquilo passar como só mais um caso entre tantos. Depois de ouvir tudo, Lucas explicou com calma que, naquele momento, o abrigo era a única alternativa emergencial para que eles tivessem um teto. No entanto, fazia questão de mencionar que a história deles não precisava terminar ali. Comentou sobre a Defensoria Pública, sobre a possibilidade de questionar o contrato, sobre a chance de provar que houve má-fé do comprador. Antônio o olhava com uma mistura de esperança e medo,
como se tivesse medo de acreditar novamente em alguma promessa. Helena, por sua vez, enxugava discretamente as lágrimas com o dorso da mão, tentando compreender aqueles termos jurídicos que pareciam tão distantes da vida prática que sempre levaram. Com o cadastro concluído, Antônio e Helena foram encaminhados a um quarto simples no abrigo, com 2 camas de metal, colchões finos, um pequeno armário compartilhado e uma janela estreita que mostrava um pedaço do céu cinzento da cidade. Eles arrumaram suas poucas coisas ali com um cuidado quase cerimonioso. Helena dobrou as roupas com calma, ajeitando as peças no armário como se estivesse organizando um mundo inteiro em poucos centímetros. Antônio colocou sobre a pequena prateleira um porta-retrato com a foto da família, tirada anos antes, quando o filho deles ainda morava por perto, e Eduardo era apenas o sobrinho sorridente de camisa xadrez. Ao deixar o quarto, Lucas desviou o olhar por um momento para não deixar que o casal percebesse a emoção que lhe subia à garganta. Sabia que, naquela noite, Antônio acordaria várias vezes confuso, tentando entender onde estava. Imaginava Helena olhando pela janela estreita, procurando um pedaço do quintal que não existia mais. Lucas conhecia esse tipo de dor, via quase todos os dias, mas cada história tinha um peso próprio, e aquela, em especial, lhe parecia um soco direto no estômago. Nos dias seguintes, Lucas se aproximou ainda mais do casal. Passava no quarto deles para avisar sobre os horários de refeição, explicava a rotina do abrigo, ajudava a preencher formulários. Reparou que Helena tinha dificuldade para ler letras muito pequenas, então se ofereceu para explicar os textos antes de pedir qualquer assinatura. Antônio, orgulhoso, tentava fingir que acompanhava tudo, mas sentia um certo alívio quando o jovem se sentava ao lado e lia devagar, palavra por palavra, traduzindo termos complicados em frases simples. Num certo fim de manhã, Lucas chegou ao abrigo com uma pasta diferente, marcada com o símbolo da Defensoria Pública. Tinha passado lá bem cedo, antes do expediente, para conseguir informações sobre casos de idosos enganados em negócios imobiliários. Ao encontrar Antônio e Helena sentados num banco do pátio, conversando em voz baixa, sentiu um aperto no peito ao ver como se apoiavam um no outro, sempre tão próximos, como se temessem se perder de vista. Ele se aproximou e explicou que conseguira encaixar o caso deles em um atendimento prioritário, por se tratar de idosos e de possível golpe. Falou sobre um advogado chamado Renato, defensor público experiente, conhecido por abraçar causas difíceis. Contou que, se eles aceitassem, poderiam ir juntos em uma audiência com esse profissional, levar os documentos, contar a história. Helena olhou para Antônio procurando no rosto dele algum sinal de decisão. Antônio respirou fundo. Disse que tinha medo de criar expectativa, mas que não podia simplesmente aceitar o destino imposto. Concordaram em tentar. No dia marcado, Lucas os acompanhou até o prédio da defensoria. O elevador antigo fazia um barulho estranho, e Helena segurou firme a barra lateral, sentindo o frio na barriga que não tinha a ver com a altura, mas com o que poderia acontecer ali. Antônio olhava as portas se abrindo para corredores cheios de gente, cada pessoa carregando um problema diferente nos ombros. Quando foram chamados para a sala de Renato, encontraram um homem de meia idade, de cabelos grisalhos bem penteados e expressão séria, porém acolhedora. Ele os recebeu com um aperto de mão firme, mas não seco, e pediu que se sentassem, olhando nos olhos dos dois com atenção. Antônio contou a história novamente, desta vez com mais detalhes, porque cada pergunta de Renato parecia puxar um fio importante. Falou sobre Eduardo, sobre o contrato, sobre o despejo. Helena complementava com lembranças de pequenos gestos, de frases ditas na cozinha, de promessas de que tudo seria temporário. Lucas observava em silêncio, mas sua presença era como um ponto de apoio invisível para o casal. À medida que falavam, o defensor público ia anotando pontos em uma folha, franzindo a testa em determinados momentos, balançando a cabeça em outros, claramente incomodado com o que ouvia. Quando terminou de ouvir a narrativa, Renato explicou que havia elementos ali que indicavam, no mínimo, um aproveitamento da vulnerabilidade de idosos. Comentou a possibilidade de entrar com uma ação judicial
para anular o negócio ou, pelo menos, buscar uma reparação. Falou da importância de provar que não houve entendimento completo do contrato, que talvez tenha havido omissão de informações. Antônio escutava tudo com atenção, mas o que mais lhe tocou foi quando o defensor afirmou que eles não estavam sozinhos, que havia leis para protegê-los e que valia a pena lutar. Nos dias que se seguiram, a rotina de Antônio e Helena foi dividida entre o abrigo e a esperança. Ainda era difícil lidar com a realidade de acordar em uma cama estranha, de compartilhar banheiro com desconhecidos, de esperar na fila do almoço com uma bandeja na mão. Helena sentia a falta cruel dos pequenos rituais de casa, como acender uma vela diante do pequeno oratório na sala, regar as plantas do quintal, ouvir o barulho do vizinho varrendo a calçada. Antônio, por sua vez, se entristecia ao perceber que já não tinha mais onde guardar suas ferramentas, aquelas mesmas que o acompanharam por toda a vida. Lucas, porém, se esforçava para trazer pequenas vitórias emocionais para aqueles dois. Um dia, chegou ao abrigo com uma caixa de papelão. Dentro estavam algumas fotos que Silvana havia resgatado da casa antes que tudo fosse levado. Entre elas, a foto do casamento de Antônio e Helena, amarelada pelo tempo, com os dois tão jovens, sorrindo tímidos diante da igreja do bairro. Ao ver a imagem, Helena levou a mão à boca tentando conter o choro. Antônio pegou o porta-retrato com cuidado, passando o dedo sobre o rosto da esposa jovem, lembrando-se da sensação de esperança daquele dia distante. Em outra ocasião, Lucas conversou com a coordenação do abrigo e conseguiu autorização para organizar uma pequena reunião com outros idosos que também haviam caído em golpes. Queria mostrar a Antônio e Helena que, embora a dor de cada um fosse única, eles não estavam isolados nessa experiência. Na sala simples onde costumavam acontecer as atividades, alguns idosos se sentaram em círculo. Cada um, à sua maneira, contou como alguém de confiança se aproveitou de sua fragilidade. Antônio ouviu histórias parecidas com a sua, e isso o ajudou a perceber que não era apenas uma questão de burrice, como às vezes ele se acusava em silêncio. Helena começou a criar laços com algumas mulheres do abrigo. Uma delas, Dona Célia, havia perdido dinheiro emprestando a um filho que nunca devolveu. A outra, Dona Lourdes, teve o cartão de benefício levado por um neto. Entre uma conversa e outra, enquanto dobravam roupas ou participavam de uma oficina de artesanato improvisada, elas trocavam confidências, conselhos e lágrimas. Helena sentia que, apesar de tudo, ainda havia espaço para acolher e ser acolhida. Em seus gestos delicados, como o cuidado em arrumar o lençol da cama da colega do lado, ela reencontrava um pedaço de si mesma. O processo judicial, contudo, não caminhava na mesma velocidade das necessidades do casal. Renato fazia o possível, protocolava petições, pedia prioridade. Mas a máquina da justiça era lenta. Eduardo, quando foi citado, reagiu com irritação. Em vez de arrepender-se de imediato, tentou se defender, dizendo a conhecidos que os tios sabiam o que estavam fazendo, que tinham concordado com tudo, que ele apenas aproveitara uma chance de negócio. Em reuniões de família, nas quais Antônio e Helena já não estavam presentes, alguns parentes comentavam em voz baixa que talvez fosse exagero, que gente velha às vezes não entendia direito e depois culpa os outros. No abrigo, Antônio sentia o peso dessas conversas, mesmo sem ouvi-las diretamente. Em momentos de silêncio, quando Helena dormia, ele olhava para o teto escuro e se perguntava se tinha sido ingênuo demais, se poderia ter evitado tudo. A vergonha o corroía. Tinha dificuldade até de falar ao telefone com o filho, Paulo, que morava em outra cidade há muitos anos. Este, quando ficou sabendo do ocorrido, reagiu primeiro com incredulidade, depois com um misto de raiva e frustração. Disse que era difícil acreditar que o pai assinara algo assim, sem consultá-lo, e que agora não tinha como resolver tudo de uma vez, pois também enfrentava dificuldades financeiras. A distância entre Paulo e os pais vinha de longa data. Ele havia se mudado em busca de emprego, construiu sua vida em outra cidade, formou família, tratava de mandar algum dinheiro quando podia, mas as visitas eram raras. Antônio evitava fazer cobranças. Para ele, o importante era que o filho estivesse bem.
Quando falava dele a alguém, destacava as conquistas, não as ausências. Mas naquele momento de vulnerabilidade, a falta de um abraço do próprio filho doía de um jeito diferente, como uma ferida antiga que fora reaberta. Lucas percebeu essa dor escondida nos olhos de Antônio. Numa tarde, depois de uma reunião com o defensor Renato, ele perguntou se o senhor gostaria de ligar para o filho, não apenas para falar do processo, mas para contar como estava se sentindo. Antônio hesitou, mexendo inquieto nas mãos, dizendo que não queria incomodar. Lucas, com paciência, explicou que às vezes os filhos também se perdem, não só os sobrinhos, e que não era fraqueza pedir apoio. Com delicadeza, ajudou Antônio a discar o número no celular, ajustando o volume para que ele pudesse ouvir melhor. Ficou ali por perto enquanto o senhor falava, em voz baixa, com o filho distante, tentando pela primeira vez em muito tempo expressar um pouco do que sentia. O vínculo entre Lucas e o casal foi ficando cada vez mais forte. Ele passou a visitá-los mesmo nos dias em que não estava diretamente escalado para aquele setor. Em algumas manhãs, chegava ao abrigo antes do horário só para acompanhá-los ao posto de saúde, garantir que as receitas de remédios fossem atualizadas, que não faltasse nada. Observava com carinho a forma como Helena ajeitava o lenço no pescoço antes de sair, como Antônio passava a mão pelos cabelos ralos, tentando domá-los, mantendo uma certa vaidade discreta. Cada pequeno gesto dos dois reforçava em Lucas a certeza de que eram pessoas que mereciam muito mais do que o destino recente lhes oferecera. Mas nem todos viam com bons olhos essa proximidade. A coordenação do abrigo, sobrecarregada e acostumada a lidar com muitos casos ao mesmo tempo, começou a considerar que Lucas estava se envolvendo demais. Comentavam em conversas de corredor que o assistente social precisava manter uma certa distância, que não podia se dedicar tanto a apenas uma família, sob o risco de deixar outras desassistidas. Um dia, a coordenadora chamou Lucas em sua sala para uma conversa mais dura. Ela destacou que havia recebido uma reclamação anônima dizendo que ele estava se excedendo em suas funções ao influenciar o casal a entrar com processo judicial contra um parente. Lucas saiu daquela reunião com o rosto sério e o peito apertado. A queixa anônima, ele desconfiava, tinha ligação com Eduardo. O sobrinho, ao saber que Renato e Lucas estavam ajudando os tios a questionar o negócio, deve ter se incomodado. Alguém do círculo dele deveria ter amigos em comum com alguém na coordenação e assim o fio da reclamação chegara até ali. A coordenadora, mesmo sem má intenção, achava mais seguro afastar Lucas do caso para evitar problemas. Alguns dias depois, a notícia foi dada ao assistente social. Ele seria transferido para outro setor, em outra unidade de atendimento da prefeitura. Oficialmente, falavam em necessidade de remanejamento de equipes, em reorganização. Mas Lucas sabia, e seu silêncio pesado diante da decisão dizia mais do que qualquer justificativa. O que mais o doía não era tanto a mudança de lugar, mas a perspectiva de deixar Antônio e Helena justamente num momento em que o processo ainda não estava resolvido. Quando chegou ao abrigo para se despedir do casal, Lucas sentiu o coração bater mais forte. Encontrou Antônio sentado no banco do pátio, com os ombros um pouco mais curvados do que de costume, e Helena dobrando algumas roupas com movimentos mecânicos. Ao vê-lo se aproximar, os rostos dos dois se iluminaram numa alegria simples, como se a presença dele fosse um raio de sol atravessando a janela estreita. Lucas sentou-se ao lado deles, respirou fundo e explicou o que estava acontecendo, escolhendo as palavras com cuidado para não parecer que estavam sendo abandonados. Helena levou a mão ao peito, sentindo um aperto que não conseguia esconder. Antônio olhou para o chão por alguns segundos, tentando engolir a decepção. Eles sabiam que Lucas tinha sua vida, seu trabalho, seus limites, mas naquele contexto, a saída dele parecia a repetição de um padrão cruel. Pessoas importantes indo embora, uma após a outra. Mesmo assim, encontraram forças para agradecer a ele por tudo o que fizera, por cada formulário preenchido, cada acompanhamento ao médico, cada explicação paciente. Lucas, com os olhos brilhando e a voz falhando um pouco, garantiu que Renato continuaria com o caso, que os documentos estavam em ordem,
que a luta não acabava ali. Prometeu, dentro do que ainda podia prometer como cidadão e não como funcionário, que tentaria acompanhar à distância sempre que fosse possível. Quando se levantou para ir embora, Helena segurou a mão dele por alguns instantes, com os dedos finos e trêmulos apertando com força surpreendente. Antônio, por sua vez, levantou-se com dificuldade para abraçá-lo. Foi um abraço longo, silencioso, em que os três pareciam querer congelar o tempo para não deixar aquele momento acabar. Depois da partida de Lucas, o abrigo pareceu mais frio. Antônio e Helena continuavam seguindo a rotina, mas algo nele se encolheu. O sorriso de Helena ficou mais raro e os olhos de Antônio pareciam olhar mais para dentro do que para fora. As noites tornaram-se mais longas. Sem a visita constante do amigo, a sensação de abandono se intensificou. Eles ainda conversavam entre si, se apoiavam como sempre, mas o peso do processo indefinido e da incerteza sobre o futuro voltava a crescer. Renato, ciente da transferência de Lucas, tentou compensar com um acompanhamento mais próximo no aspecto jurídico. Enviava notícias por telefone, explicava a situação do processo, informava sobre prazos. Uma audiência importante foi marcada, na qual Eduardo deveria comparecer. O sobrinho, ao receber a intimação, sentiu um misto de raiva, medo e vergonha. Ele sabia, no fundo, que se aproveitara da confiança dos tios. Talvez, no início, tenha se convencido de que era apenas um negócio inteligente, mas, à medida que via as consequências, essa justificativa começou a desmoronar. Eduardo evitava passar pela rua onde ficava o antigo bairro. Tinha dificuldade em encarar a vizinhança, principalmente Silvana, que agora o olhava com desaprovação aberta. O mercadinho da esquina, onde ele comprara doces na infância, parecia um lugar hostil. Silvana não escondia o desprezo quando seu nome era mencionado nas rodas de conversa. Algumas pessoas da família também começavam a se afastar, não apenas de Antônio e Helena, mas do próprio Eduardo, com medo de se envolver sem saber de que lado ficar. Numa noite em que a consciência pesava mais do que o habitual, Eduardo abriu a gaveta onde guardava os documentos da venda da casa. Passou os olhos pelo contrato, sentindo a bile subir à garganta. Lembrou-se dos tios na cozinha, da caneca de café quentinho que Helena sempre preparava para ele, do olhar de orgulho de Antônio quando falava que o sobrinho agora entendia de papéis, de contratos, de coisas que ele mesmo nunca dominara. A lembrança dos rostos dos dois no dia da assinatura começou a aparecer em seus sonhos, transformando-se em pesadelos em que ele via a casa desmoronar como um castelo de cartas. A audiência na qual ele deveria comparecer aproximava-se, e com ela crescia a tensão. Renato preparava Antônio e Helena, explicando o que iria acontecer, quais perguntas poderiam ser feitas, qual era o papel do juiz. Os dois ouviam com atenção, mas não escondiam o nervosismo. Helena se preocupava com a possibilidade de chorar na frente de todo mundo, temendo que isso fosse visto como fraqueza. Antônio, por sua vez, temia se perder nas palavras, ficar nervoso, esquecer detalhes importantes. No dia da audiência, o fórum parecia um labirinto de corredores e portas idênticas. Antônio e Helena caminhavam lado a lado, apoiando-se mutuamente. Renato os guiava, mantendo o passo firme, mas moderado, para não apressá-los. Quando entraram na sala onde tudo aconteceria, seus olhos foram imediatamente atraídos para o canto onde estava sentado Eduardo. Ele parecia mais magro, os olhos fundos, as mãos inquietas mexendo nos próprios dedos. Ao perceber a entrada dos tios, desviou o olhar por reflexo, incapaz de encará-los de imediato. Durante a sessão, o juiz ouviu o relato de Antônio e Helena, ouviu a defesa de Eduardo, analisou documentos. Renato apresentava com firmeza os argumentos, destacando a vulnerabilidade do casal. A relação de confiança, o desequilíbrio entre as partes. Eduardo tentava justificar-se, dizendo que não tivera intenção de prejudicar, que os tios sabiam que a casa seria vendida, mas suas palavras soavam fracas diante dos fatos. Em alguns momentos, enquanto Antônio contava mais uma vez como foi enganado, a voz do idoso embargava e o silêncio da sala pesava ainda mais. Ao final, o juiz não deu uma decisão definitiva ali, mas indicou a possibilidade de conciliação.
Sugeriu que as partes considerassem um acordo que reparasse, ao menos parcialmente, o dano causado aos idosos. Essa indicação ficou ecoando na cabeça de Eduardo depois que saiu do fórum. Enquanto caminhava para fora, olhou de soslaio para os tios, que saíam mais lentamente. Pela primeira vez em muito tempo, viu claramente o efeito de suas escolhas nos rostos deles. Não apenas tristeza, mas um cansaço profundo, o tipo de desgaste que não se mede apenas por rugas. A partir desse dia, algo começou a mudar dentro de Eduardo. A culpa que ele vinha empurrando para o fundo da mente ganhou peso. Lembrou-se de todas as vezes que Antônio o buscou na escola, de quando arrumou uma cama improvisada na sala para que ele ficasse confortável, de quando Helena costurou o uniforme dele, ajustando as mangas com capricho. Percebeu que tinha jogado fora um tesouro imaterial em troca de dinheiro, e que esse dinheiro, paradoxalmente, não lhe trouxe paz nem prosperidade. Na verdade, grande parte já havia sido usada para pagar dívidas e um estilo de vida que ele não conseguia sustentar. Enquanto isso, no abrigo, Antônio e Helena aguardavam notícias, sem saber dessa tempestade interna que se formava no sobrinho. O afastamento de Lucas continuava a doer. De vez em quando, porém, ele mandava um recado por Silvana ou por algum colega, dizendo que ainda pensava neles, que torcia pela justiça. Isso trazia um pequeno alívio, como uma carta inesperada chegado pelo correio. Renato, por sua vez, mantinha-os informados sobre cada movimento do processo, ainda que nem sempre houvesse avanços concretos. Numa tarde chuvosa, quando o pátio do abrigo estava quase vazio e as gotas batiam no telhado com insistência, Antônio sentou-se na beira da cama, olhando fixo para o porta-retrato. Helena, ao perceber aquele olhar perdido, sentou-se ao lado dele. Em silêncio, encostou o ombro no dele, como fazia desde os tempos de juventude, quando os problemas pareciam tão grandes quanto agora, mas eles tinham o corpo mais forte para enfrentá-los. Ela não precisava de palavras para perceber que o marido estava pensando no passado, nas escolhas, no sobrinho. Segurou a mão dele, sentindo os dedos trêmulos, e apertou com carinho, como quem diz sem voz que, apesar de tudo, ainda estavam juntos. O tempo seguiu como costuma seguir, indiferente à dor de cada um. Meses passaram. O processo avançava lentamente, como um rio que encontra pedras no caminho, até que, um dia, Renato entrou em contato com o abrigo, trazendo uma notícia diferente. Eduardo havia procurado a defensoria, acompanhado de um advogado particular, demonstrando disposição para um acordo. Queria conversar sobre a possibilidade de reparar o dano, não apenas por medo da decisão judicial, mas porque finalmente reconhecia, ainda que tardiamente, o peso da própria culpa. Renato marcou uma reunião de conciliação em uma sala simples, mas reservada, na própria defensoria. Antônio e Helena foram até lá acompanhados dele. Os passos do casal pareciam ainda mais cuidadosos, como se temessem que qualquer movimento brusco rompesse o fio frágil de esperança que começava a se formar. Ao entrarem na sala, encontraram Eduardo sentado com expressão abatida. Desta vez ele não desviou o olhar. As olheiras profundas, a barba por fazer e as mãos inquietas denunciavam noites mal dormidas. A conversa que se seguiu não foi fácil. Não houve explosões de raiva, porque Antônio e Helena já tinham chorado e se desesperado demais em outros momentos. O que predominou ali foi uma tristeza contida. Eduardo, com voz baixa, admitiu que errou, que se deixou levar pela ambição, que se enganou ao achar que poderia administrar tudo sem ferir ninguém. Contou que o dinheiro não tinha trazido as soluções que esperava, que seu trabalho como corretor estava instável, que perdera clientes, que até sua reputação começava a ser questionada. Disse que, quando via, em sonhos, o portão dos tios sendo fechado atrás do caminhão de mudança, sentia uma dor que nenhuma justificativa conseguia silenciar. Antônio ouviu cada palavra com o rosto sério, sem interromper. Helena, de vez em quando, enxugava discretamente as lágrimas que insistiam em queimar os olhos. Renato mediava o diálogo com cuidado, garantindo que o espaço não se transformasse em uma troca estéril de acusações. A certa altura, Eduardo se levantou da cadeira e, com a voz embargada,
Falou sobre a infância na casa dos tios, sobre a comida simples mas farta, sobre as noites em que Helena lhe contava histórias para que dormisse, sobre o orgulho que sentia quando Antônio o levava junto para o trabalho e o apresentava aos colegas como se fosse um filho. Aquilo, mais do que qualquer argumento jurídico, tocou profundamente o casal. Helena levou a mão ao rosto, desta vez deixando o choro vir sem tentar contê-lo. Antônio sentiu um nó na garganta tão apertado que precisou respirar fundo várias vezes. Não era fácil ouvir o sobrinho reconhecer o bem que recebeu e o mal que causou. A dor de ter sido traído coexistia com a lembrança do menino que um dia confiaram aos próprios braços. Do ponto de vista prático, o acordo proposto por Eduardo envolvia a devolução de parte significativa do valor da venda da casa. Como o imóvel já havia sido transferido a terceiros, não era possível recuperar a mesma casa. Mas ele se comprometia a destinar o dinheiro para comprar um pequeno imóvel em outro bairro para os tios e ainda criar uma reserva para auxiliar nas despesas do dia a dia. Renato ajudou a ajustar os termos, garantindo que tudo ficasse formalizado, que não dependesse apenas de promessas verbais. Do ponto de vista emocional, porém, a reparação exigia um caminho mais longo. Antônio e Helena precisavam decidir se queriam abrir espaço para o perdão. Nenhum dos dois era ingênuo a ponto de achar que um pedido de desculpas consertaria tudo de uma vez. Mas também sabiam pela própria vida que carregar ressentimento demais pesa nos ombros, corrói por dentro, rouba o pouco de paz que o tempo ainda pode oferecer. Ao final daquela reunião, ainda enxugando as lágrimas, Helena pediu que Eduardo se sentasse novamente. Com a voz rouca pelo choro, ela falou sobre as noites em que rezou por ele, mesmo depois de tudo pedindo que Deus não o deixasse se perder de vez. Contou que, em muitos momentos, seu desejo era não vê-lo nunca mais, mas, em seguida, sentia culpa por pensar assim. Antônio, com a mão apoiada sobre o joelho para firmar o corpo, disse que o que mais doía não era a perda da casa, mas a sensação de ter sido descartado por alguém que considerava quase um filho. Eduardo, ouvindo isso, não conteve o choro. As lágrimas escorreram livres, sem a preocupação com aparência ou orgulho. Pediu perdão de um jeito que não tinha nada de teatral. O corpo dele tremia, as palavras saíam entrecortadas, o rosto estava vermelho. Renato percebeu que aquele momento era maior do que qualquer termo de contrato e, discretamente, deixou que o silêncio também agisse. Por alguns minutos, tudo o que se ouvia na sala era o som das respirações pesadas, dos soluços tentando se acalmar, das cadeiras rangendo levemente enquanto corpos emocionados se mexiam. A reconciliação não aconteceu como um milagre instantâneo, mas aquele encontro foi um marco. Quando Antônio se levantou, mesmo com dificuldade, e colocou a mão no ombro de Eduardo, havia ali um gesto de abertura. Não era uma absolvição completa, mas um primeiro passo. Helena, por sua vez, aproximou-se do sobrinho e passou a mão nos cabelos dele, como fizera tantas vezes quando ele era menino. O abraço que o trio trocou, por fim, foi apertado, tenso, cheio de feridas ainda abertas, mas também carregado de uma esperança tímida. Os meses seguintes foram de lenta reconstrução. Com o dinheiro do acordo e com a ajuda de Renato orientando cada etapa, foi possível comprar uma pequena casa em um bairro mais distante, porém tranquilo. Não tinha o mesmo quintal amplo da antiga, nem o portão que Antônio soldara com tanto cuidado. Mas tinha um cômodo ensolarado, onde Helena podia colocar suas plantas, uma cozinha simples, onde o cheiro de café podia voltar a preencher o ar, e um quarto que cabia à cama antiga que haviam conseguido resgatar com a ajuda de Silvana. No dia em que se mudaram para a nova casa, Silvana estava lá, ajudando a carregar caixas, ajeitando as coisas, trazendo um bolo simples para marcar o recomeço. Lucas, agora trabalhando em outra unidade, conseguiu folgar naquele dia e apareceu de surpresa, com um sorriso emocionado no rosto. Ao ver o assistente social, Antônio abriu os braços num gesto que mostrava o quanto sentira sua falta. Helena, com o avental já amarrotado de tanto ir e vir pela casa, abraçou Lucas com carinho e agradeceu por jamais tê-los tratado como um caso qualquer. Eduardo também foi. A presença dele gerava ainda alguma tensão, mas aos poucos o clima foi se tornando menos pesado.
Ele ajudou a montar um pequeno armário, colocou prateleiras na parede, conectou o fogão ao botijão de gás, tentando mostrar, por meio dessas ações, um pouco do cuidado que faltara nas atitudes do passado. Não havia como apagar o que aconteceu, mas poderia, talvez, construir algo diferente dali em diante. A nova casa acabou se tornando não apenas um lar para o casal, mas também um ponto de encontro para histórias de recomeço. Inspirado pela experiência de Antônio e Helena e com o incentivo de Lucas e Renato, nasceu um projeto social simples, mas importante. Uma espécie de plantão comunitário de orientação para idosos sobre golpes e direitos. Uma vez por semana, na sala da casa, que era arrumada com cadeiras emprestadas pelos vizinhos, reuniam-se alguns idosos do bairro e de regiões próximas. Renato, quando podia, aparecia para explicar sobre contratos, empréstimos consignados, cuidados com cartões. Lucas, em alguns sábados, organizava rodas de conversa sobre autoestima e prevenção de violência contra idosos. Helena preparava café e bolo para os encontros, colocando a mesa com carinho, ajeitando as xícaras sobre a toalha florida. Antônio recebia as pessoas na porta, cumprimentando cada um com um aperto de mão firme, ainda que seus dedos estivessem mais fracos. Contava sempre que lhe pediam sua própria história, não com vergonha, mas como um alerta. Dizia, sem precisar de muitos detalhes técnicos, que confiança é coisa séria, que a assinatura tem peso, que ninguém é velho demais para aprender a perguntar 2, 3, 4 vezes antes de concordar com algo. Eduardo, por sua vez, decidiu participar desses encontros, ao menos em alguns momentos. Sentia necessidade de contribuir de algum modo. Em vez de esconder seu passado, começou a compartilhá-lo, falando de como a ambição pode cegar, de como justificativas bonitas às vezes escondem atitudes cruéis. Não era fácil se expor assim, mas ele sabia que, se sua experiência evitasse que outro sobrinho, outro filho, outro parente cometesse o mesmo erro, algo bom poderia nascer daquilo que foi tão doloroso. 1 ano depois do despejo que havia mudado a vida de Antônio e Helena, a cena era completamente diferente. Em vez de estarem sentados num corredor frio de abrigo, abraçados às próprias sacolas, os dois recebiam em casa o filho Paulo, a nora e os netos. O filho, tocado por tudo o que aconteceu e pela forma como os pais enfrentaram a dor, passou a se reaproximar, ligando com mais frequência, organizando visitas, pedindo desculpas pela ausência de tantos anos. O reencontro deles foi mais silencioso que cinematográfico, mas tinha uma intensidade profunda. Paulo abraçou os pais com força, demorando-se nos braços deles como há muito não fazia. E naquele contato, os três perceberam que o tempo não apaga completamente os laços, apenas os deixa adormecidos. Naquele almoço de domingo, a casa estava cheia de vozes e cheiros. Helena circulava entre a cozinha e a sala, trazendo travessas de comida simples, porém caprichada. Antônio, sentado à cabeceira da mesa, olhava para todos com um brilho novo nos olhos. Lucas e Renato também estavam presentes, convidados especiais, quase parte da família. Silvana chegara mais cedo para ajudar e agora ria junto com a nora de Helena, trocando receitas e histórias. Eduardo, sentado num canto da mesa, observava tudo com um misto de gratidão e humildade. Consciente de que estar ali sendo acolhido era um presente que ele não merecia, mas que recebia com responsabilidade renovada. Entre uma garfada e outra, histórias eram recontadas, lembranças eram revisitadas. Falaram do passado, mas também muito do futuro. Lucas comentou sobre a possibilidade de ampliar o projeto de orientação, envolvendo outras casas, igrejas, associações de bairro. Renato falou da importância de levar essas experiências para fóruns e seminários, para que mais pessoas conhecessem os riscos e os caminhos de proteção. Antônio e Helena ouviram tudo com atenção, orgulhosos de saber que sua dor havia se transformado em semente de algo maior. Quando a tarde começou a cair, e a luz do sol entrou pela janela da sala tingindo as paredes com um tom dourado suave, Helena sentou-se por alguns minutos na cadeira perto da porta, observando a movimentação dos netos pelo quintal pequeno.
Eles brincavam com uma bola rindo alto, como se aquele pedaço de chão fosse o melhor parque do mundo. Ela se lembrou do antigo quintal, das árvores que plantara, dos varais cheios de roupas. Sentiu um aperto de saudade, mas ao mesmo tempo percebeu que aquele novo espaço também já guardava risadas, cheiros e memórias. Antônio se aproximou e sentou-se ao lado dela, apoiando as mãos nos joelhos para se acomodar. Ficaram os dois em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo a algazarra gostosa das crianças, o rumor das conversas na cozinha, o barulho de talheres sendo lavados na pia. Era um silêncio bom, diferente daquele que haviam experimentado no abrigo, carregado de solidão. Esse era um silêncio de quem está em paz, ainda que com cicatrizes. Se alguém lhes perguntasse o que aprenderam com tudo aquilo, talvez eles respondessem que a família verdadeira não é apenas a que compartilha sangue, mas a que compartilha cuidado. Aprenderam que o perdão não apaga o erro, mas abre caminho para que a vida siga sem que o coração fique aprisionado para sempre no dia da traição. Descobriram que nunca é tarde para pedir ajuda nem para oferecê-la, e que não existe idade certa para recomeçar, mesmo quando o recomeço exige sair de uma casa construída tijolo a tijolo. A história de Antônio e Helena, contada em rodas de conversa, em encontros na pequena sala da casa, em palestras improvisadas na igreja do bairro, passou a ser um exemplo vivo de que a injustiça pode ser enfrentada, ainda que devagar, ainda que com dor. O golpe que quase os destruiu acabou dando origem a um legado concreto. Um espaço de acolhimento e orientação para idosos, um grupo de pessoas comprometidas em não deixar que outros sofram o mesmo. Mais do que isso, deixou a mensagem de que, mesmo quando alguém da própria família se perde em meio à cobiça, ainda existe a possibilidade de arrependimento e de reconciliação. No fim das contas, se pudesse ser resumida numa frase, talvez a vida deles dissesse que a casa verdadeira não é feita apenas de paredes, mas de braços que se abrem, de mãos que se estendem, de corações que têm coragem de reconhecer seus erros e de amar apesar dos tombos. E enquanto o cheiro de café recém-passado continuasse saindo pela janela daquela casinha simples, era sinal de que Antônio e Helena, com todas as cicatrizes, tinham encontrado um jeito de seguir adiante, transformando dor em aprendizado, queda em recomeço e golpe em esperança compartilhada.